Pronto, finalmente chegou esse momento de registrar situações que nós vivemos nesse período que Maria ficou doente, registrar momentos que, antes de ela ficar doente também, era algo que eu estava com muito desejo no coração de fazer. Estou aqui com o pai de Maria, para quem não conhece, Beto, Silvana, tô em Ilhéus. E a ideia aqui é compartilhar um pouco do que nós passamos e o que nós temos enfrentado para lidar com essa perda. Né? Silvana tem algo para para compartilhar, Silvana? Nesse momento todo, o que foi mais difícil, como está sendo o pós, né? Como é que está sendo o pós? Eu vou dizer por mim que não está sendo fácil, embora eu esteja criando estratégias, voltei a pedalar, voltei a trabalhar presencial, mas sempre tem um momento de escape ali que vem a angústia, como a gente estava falando agora há pouco, né? Quando eu chego do trabalho, eu olho a casa assim vazia. E quando eu chegava do trabalho antes, estava lá, a Maria me esperando, né? Então, como é que vocês têm passado aqui em Ilhéus, sem Maria? Até hoje minha ficha não caiu, né? Mas assim, tem horas que vem os relances. Sim, sim. E aí eu fico assim, qualquer coisa que eu faço, antigamente que eu fazia, deixa eu tirar foto pra mostrar pra Maria. Mandava, ligava. Deixa eu falar isso pra Maria. E agora não tem mais Maria aqui pra me falar. Verdade. Aí eu fico assim, eu disse, meu Deus. Mas essa é uma das fases do luto que eu resolvi, que eu entendi que eu precisava enfrentar e viver Verdade. esse luto. O que é esse luto? É a ausência dela. Isso. E, por um outro lado, às vezes eu me constranjo e fico com medo de constranger as pessoas, porque eu não tenho sensação de perda. Sim, sim. Não tenho sensação de morte. É uma sensação de ganho. A gente ganhou ela pra. É como o Beto falou agora, falou mais cedo pra gente, né? Beto falou assim que a missão dele com Maria foi finalizada com sucesso, que foi entregá-la pra Cristo. Foi. Né? Eu lembrei a ele, numa conversa por telefone há uns dias atrás, que a missão dele foi feita com sucesso quando ele entregou Maria para Daniel casar, uma filha aqui na terra, no plano terreno. E foi feita com sucesso também quando ele passou a vida de Maria espiritual para Jesus. Sim. Que os momentos finais estava, como o Beto lembrou bem um dia desse, né? Ele falou assim: Maria partiu com os dois homens da vida dela. Do lado. O esposo e o pai. Né? É tremendo isso. E aí eu fico assim, eu não tenho sensação de perda. E até eu me confundo com isso, sabia? Sim, sim. Eu disse, meu Deus, eu não devia estar triste, eu não devia estar sofrendo. Tem pessoas que falam assim, Silvana, era pra você estar em cima de uma cama. Em nenhum momento eu tive essa sensação. A sensação que eu sempre tive é que Maria está com o Senhor, literalmente. Sim. Ela está bem com o Senhor. Sim, sim. É essa coisa de, assim, porque a enfermidade dela durou 1 ano. Então, o meu sofrimento maior foi durante esse ano. Esse 1 ano. E o marco do meu sofrimento foi quando eu vi que ela perdeu os movimentos das pernas. Sim, sim. Ali eu tive... Ali foi um desabate total. Ali, para mim, foi... Durante esse ciclo de enfermidade, foi o meu pior momento. Que eu gritei, eu chorei, eu berrei. Ali era a mãe entrando bradando, em parafuso, né? Tipo, o que é que tá acontecendo, Senhor? Com o Senhor. Não, Deus, não. Senhor, ela não anda mais. E aquilo foi gigante para mim. Muito gigante. Foi um gigante, né? Que e aí Deus foi começando a mostrar para mim a soberania e o poder dele. Que ele era mais dono do que Maria, do que eu, como mãe. E de que ele tinha um limite de vida dela, né? Verdade. E Beto, como é que tem feito para lidar com essa perda, Beto? Momentos de tristeza. Conversei com o Beto há uns dias e ele falou que tem sentido, né? Porque quem estava próximo de Beto estava vendo Beto o tempo todo ali, firme, não, bora, tal. Mas a gente conversando por telefone antes de eu vir para Ilhéus, eu conversei com ele, rapaz, a gente tem que ter o nosso momento de ser humano, né? De ser o frágil, de chorar, de se colocar diante de Deus e falar, Senhor,
eu não consigo, tá sendo difícil, né? De buscar ajuda, seja de um profissional da área, seja de um parente, seja da esposa, seja do filho, seja de um irmão em Cristo. Mas eu imagino, e um sentimento que ficou forte para mim também, foi o seguinte, que no início de tudo, nesse processo todo, ficava forte para mim o seguinte, eu perdi minha esposa. Sim. 4 anos de casado. Só que o Senhor me trouxe uma reflexão, o Senhor trouxe no meu coração uma carga grande que dizia o seguinte: eles perderam a filha deles, certo? Então, tipo assim, eu não olho mais só pra minha perda, eu passei a ver a perda de Silvana e Beto, que perdeu uma filha. Entendeu? Uma filha jovem e tal. Só que o que a Silvana tava falando aí, né? Desse sentimento de perda que às vezes não tem. Às vezes a gente tem que botar na balança e entender que nós de fato não perdemos Maria. Pelo contrário, nós ganhamos para Jesus. Ela foi primeiro estar com o Senhor dela. Jesus falou, né? Ele falou assim: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Vou deixar o Espírito Santo. E outra coisa, eu vou preparar morada para vocês. Cada um vai ter sua morada lá. Então, é nesse equilíbrio que a gente tenta chegar. Eu não perdi Maria, né? Maria tá lá, ela já garantiu. Ela tá lá habitando com o Senhor dela, eternamente. E tá nos esperando. Porque o nosso objetivo aqui na Terra é chegar lá também, na Terra Prometida, né? É isso que fica forte para mim. É esse equilíbrio que eu tento alcançar. Sim, sim, né? sim. Mas eu sinto muita presença dela em tudo. Muito, muito, muito. Na nossa fala, na nossa conversa, nos sonhos, nas esperanças dela, naquilo que ela... nas expectativas dela. Então eu vejo muito. Ela é muito presente, muito real ainda em nossas vidas. E um detalhe que me impactou muito foi logo quando aconteceu do Senhor chamar Maria, eu fiquei assim parada olhando Daniel e Beto, como eles estavam fortes. Era tão real aquilo ali foi sobrenatural. Aquele sobrenatural. Era uma coisa assim tão viva em Beto e Daniel que Maria tinha acabado de sair desse plano aqui e de estar com o Senhor. Era tão claro aquilo que Maria estava ali, deitada na cama, Daniel e Beto desarmando o quarto, e aquela presença do Senhor, aquilo foi tão assim, eu observando aquilo ali, e ficamos assim, tipo assim, uns 5 dias ainda assim. No velório também do mesmo jeito. Só que quando nós íamos para aqui, para Ilhéus, que você sentiu mais. Que é essa fala que você falou, né? Viver o luto. Sim, viver o luto. Aí eu percebi que alguns dias depois, Beto foi viver o luto. E eu vivi o luto. E é importante a gente viver o luto, né? Eu tenho aprendido na tora o que é viver o luto. Que até então eu não tinha noção disso. Eu estava buscando fugir da situação. Mas a gente tem que enfrentar o luto, a gente tem que chorar. A gente tem que chorar diante de Deus. Mas entender ao mesmo tempo que o Senhor é soberano. Ele faz conforme a vontade dele. Sim. E mais cedo a gente estava conversando na mesa ali, a gente lembrando de alguns detalhes da situação. E eu lembro muito que quando Maria partiu, eu senti um acolhimento espiritual muito grande em Beto. Eu lembrei daquela passagem, né, que Jesus fala assim, Jesus está na cruz, eu acho que é para João, que ele fala, Maria, tipo assim, eis aí teu filho agora. Acho que é de João que ele fala. Quando ele tá na cruz, ele fala, Maria, eis aí o teu filho agora. Tipo assim, cuida dele aí agora. Eu senti como se Deus tivesse trazido isso, né? Agora é teu pai aí, espiritual. Agarra nele aí, segura. Tanto é que eu falei pra vocês no dia que Maria tinha falado isso, eu falei pra vocês, não vão agora não. Ali se vocês voltassem pra Ilhéus no mesmo dia, eu não sei o que seria de mim. Ali você não eu não sei o que seria de mim. Nem tanto naquele momento ali, pós-morte, quanto no momento da morte, que eu tava com Beto. Se eu tivesse sozinho ali, eu não suportaria. Eu não suportaria. Ia ser pesado. Foi um clima tenso, foi um clima difícil pra mim enfrentar aquilo ali. Entendeu? Foi muito difícil. Foi muito difícil.
Não foi fácil. Outro momento, assim, que eu quero relatar também, que foram momentos, assim, marcantes para mim, foi quando eu cheguei na clínica Florence. Eu não queria ver Maria Helena. Você não queria enfrentar aquela... Eu não queria enfrentar aquele momento que o corpo dela estava, de como ela estava, já nos últimos dias. Eu não queria. O meu medo, o meu pavor era ver o que o câncer fez com ela, no físico dela. Sim. Eu não conseguia administrar isso muito bem. Sim. E quando eu cheguei na clínica, que eu subi as escadas que eu entrei, eu lutando comigo, né? Com medo daquele momento de enfrentar aquilo. Eu me deparei com a médica e aí quando eu vi que não tinha mais saída, que eu tinha que entrar no quarto para ver, eu comecei a chorar. Não, eu não quero, não quero ver minha filha não é isso aqui. E aí quando a porta se abriu, Beto sai de lá com o rosto resplandecente, né? Parecia que ele estava numa comunhão com os irmãos e tinha muita presença do Senhor, do Espírito Santo, a pele dele, os olhos brilhando. E eu fiquei assim, aquilo me chamou tanta atenção. E ele saiu dali bem tranquilo. Eu disse, meu Deus, como assim? Como eu tô tão sofrida por isso aqui, Beto tá tão bem. Foi quando ele começou a relatar que ele tinha dias ali com a presença do Espírito Santo muito forte, muito real, sobrenatural, ele em paz. E foi um cenário devastador, mas que ao mesmo tempo ele estava bem. E isso me edificou muito. Quando ele fala, me edificou muito. E assim, eu quero aproveitar também e honrar, né, Beto aqui nesse vídeo. Porque assim, o último internamento foram 2 meses e alguns dias. Nos dias finais, eu já estava adoecendo no limite, completamente no limite. Deus reconhecendo isso, vendo isso, tocou no coração de vocês dois e falou, ó, vai lá para Salvador que o bicho tá pegando. Volta pra lá. Foi aí que Silvana me mandou uma mensagem, Dan, sexta-feira nós estamos indo pra aí. Não foi sexta? Eu acho que foi sexta. Por dentro eu senti ali, ó, poxa, Deus viu meu caos. Deus olhou por mim aqui, porque realmente estava difícil. Era só situações ruins, só pioras o tempo todo. Então, quando isso acontece, eu fico assim, poxa, que bom, Senhor, que o Senhor trouxe Silvana e Beto aqui para Salvador. Tanto é que quando o Beto chegou, eu nem falei assim, não, se fica aí alguns dias. No dia que ele se colocou para ir, me substituir, eu aceitei. Porque realmente eu tava precisando de uma substituição. Eu tava muito, muito cansado já de todo o processo. Então foi útil, foi assim, foi divino, né, a ida de vocês lá para Salvador. E Deus é que cuida da gente, né? Eu falava muito isso para Maria, o maior responsável pela igreja, pelo corpo de Cristo é o próprio Jesus, que a igreja pertence a ele. Sim, é o próprio Senhor que quer ver a igreja bem, que quer ver os irmãos caminhando bem. Não, aqui, Odan, é que nós temos os nossos papéis aqui. Sim. Você tem papel de esposo, papel de marido, e o papel de pai. Sim. Diante de Maria, dentro do quadro de Maria. Você hoje, naquele momento, todas as nossas atenções estavam voltadas para ela. E a nossa missão ali, companheiro, era proporcionar a Maria Helena um ambiente que favorecesse ao máximo a vida dela, espiritual, emocional, né? Físico. Sim. Né? Então, o nosso foco, o nosso objetivo, então, estava todo centralizado em Maria Helena. Então, a gente queria que ela ficasse o melhor possível. Mais confortável possível. O mais confortável possível. Então, o papel de marido é aquele que tem que estar ali do lado, próximo. Porque eu sabia que o melhor para Maria era ter você perto dela e o melhor para você é você ter perto de Maria. E eu não podia romper esse negócio assim sem que eu esteja no time certo. Sim. Eu ia ter que aguardar um pouco até você dar sinais ali de cansaço, de que você já vê que você já fez aquilo que tinha que fazer como marido. Sim. E que você tinha que olhar para as suas necessidades. Cuidar de mim, né? Você já estava no seu limite. Porque você deu para Maria tudo aquilo que ela precisava de um esposo, de um marido presente, de estar
né? Então os nossos papéis aqui, o papel de marido é ficar ali do lado, e o papel de pai, eu não poderia ser diferente, como em dar para Tinha que Maria, chegar junto mesmo. em dar para Maria o pai que ela precisava ali, porque a imagem de pai remete à imagem de Deus. E eu não poderia ser um pai fraco, um pai frágil, um pai... Não. Verdade. Você falou isso aí do... Interessante, o Beto falou sobre seu pai físico, né, para Maria. Eu vi um podcast com o irmão em Cristo, ele falando sobre isso, que a filha dele pequena tinha muito medo de dormir à noite, ela tinha medo. Aí ele sempre falava, não filha, Deus está contigo. Só que a menina era nova, não tinha esse entendimento ainda aclarado de Deus. Deus está aqui, Deus protege. De repente um irmão falou para ele, não diga Deus está aqui, porque ela não tem a compreensão de quem é Deus ainda. Diga assim, ó, seu pai está aqui. Seu pai te protege. Se alguém ousar entrar aqui para fazer algo com você, seu pai vai te defender. Ou seja, quando ele usou essa fala, no outro dia, a filha dele já dormia tranquila. Então, até chegar ao entendimento de que existe um Deus soberano que está acima de todas as coisas, primeiro a criança tem que se apegar a essa parte do pai. Foi o que Beto fez com Maria. E Maria falava muito bem de Beto. Maria teve um elo muito grande com Beto. Praticava esportes juntos, cresceram juntos ali num ambiente junto. Ela via Beto como um pai. Uma referência. Uma referência. Sobretudo, Maria era uma amiga. Isso. Maria me conhecia minhas fraquezas, conhecia minhas limitações, conhecia o meu emocional. Maria, eu tô velho. Que velho o quê, meu pai? Então, Maria sim, Maria ela era uma amiga. Ela sabia tudo ali, todas as... A única pessoa que conseguia desarmar esse jovem aqui era ela. Então, Maria quando me olhava, me olhava assim, ela decifrava. Ela já conseguia tirava fazer a leitura da minha situação ali, não tá, né? Tirava raio-x. E muitas vezes ela mandava uns áudios para mim para levantar meu ânimo, para me animar, né? Ela se preocupava com vocês. Tocava louvores. Lá no hospital, eu tô preocupado com meus pais e tal. Eu falei, Maria, esquece isso, Maria. Foca em você, Maria. Porque Maria tinha aquele temperamento de esponja, de absorver a dor dos outros. Ela tinha isso forte. Aí Maria Helena me ligava, falando com ela por telefone, e ela, aí meu pai, como é que você tá? Eu digo, assim, minha filha, eu tô caminhando, eu tô bem e tal, isso aqui. Ela, tá mesmo, meu pai? Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá, filha, tá tudo bem. Tá mesmo, meu pai? Eu digo, tá, minha filha, tá tudo bem, isso aqui. Aí depois, no dia seguinte, ela manda um salmo pra mim, ela manda cantava um louvor. Isso, gravava um louvor. Porque ela sabia do que eu estava ali precisando, carente. Então, eu tinha a Maria Helena assim como uma pessoa muito amiga e muito próxima a minha. Nós éramos amigos. Mas a figura paterna eu não abria mão, porque eu sabia que ela precisava, para ter um emocional muito equilibrado, é ter um pai firmado, firme, né? Firmado, um pai firmado, um pai equilibrado, né? Um pai que exercia a representação do Pai Celestial, e não poderia ser um pai fraco, nem um pai frágil. E eu queria que Maria visse em mim também, ao mesmo tempo, um porto seguro, uma pessoa que ela pode contar quando houver alguma necessidade. Então, eu senti essa responsabilidade para com ela, né? Então, dosar bem o amigo da figura paterna, e isso era um desafio que eu estava sempre exercitando com balanceando ali. Eu vi isso de perto, eu ficava admirando assim isso. Nos momentos que ela estava, logo no início do tratamento, quando ela começou a tomar a quimioterapia, e essas quimioterapias começaram a fazer efeito no corpo dela, nos momentos dos vômitos que ela teve, nos momentos de tontura, dores de cabeça, naqueles momentos mais difíceis que Maria enfrentou, quando Daniel não estava, que Daniel no início ainda estava trabalhando no banco durante o dia, então a gente ficou, né? Então a gente ficou assim. Então Beto era muito presente. Quando ela ia para o banheiro para fazer os vômitos, ele estava ali do lado. Quando ela estava no enjoo, ele ali do lado. Nas madrugadas, ele dava um pulo da cama. Assim, cada um ficou numa função. Eu fiquei na cozinha,
Beto fazendo a comida, Beto ficava do lado dela ali naquela parte do emocional também, na parte da fragilidade do corpo. E eu vi que Beto fez isso tão bem feito. E ele também tinha aquela coisa assim de levar, não, Maria, vamos andar, vamos descer, Isso. vamos de pegar criar um uma sol, rotina para que ela não ficasse ociosa. para que ela não tivesse só vendo a doença, só. Isso. A gente queria mostrar uma outra coisa para ela, né? O que estava ali, o desafio ali, sabe, era criar um ambiente que ela não sentisse que era o caos ou era alguma coisa. Nós tínhamos que causar um ambiente que com o mais natural leve, né? possível, mais leve, né? A gente encarava com a realidade como ela de fato era real, mas ao mesmo tempo nós fazíamos com que aquela realidade fosse algo que faz parte da vida, é assim mesmo, vamos lá, vamos andar, vamos caminhar, isso acontece mesmo, é assim mesmo, vamos lá, e vamos seguir aí o protocolo, seguir ali as orientações, e nossa função é essa, dando assim um ambiente que ela se sentisse tranquila, leve, e ela se sentia aquela assim, situação, aceitasse aquela situação de maneira tranquila, né? Embora fosse um gigante que ela estava lutando, quem estava lutando. Eu lembro assim, um momento assim que foi um momento muito complicado, que nós tínhamos que descomplicar. Não poderíamos dar o ar de complicado. Sim. Apesar de que foi um momento assim muito difícil para Maria Helena, e nós não poderíamos trazer leveza a esse momento difícil. Esse peso. Qual foi esse peso, né? Quando o cabelinho dela começou a cair. Ali foi uma fase. Não, ali foi o primeiro desabar dela, foi ali. O cabelinho dela começou a cair. Aí ela começou a ficar desconfortável com os fios de cabelo no o calor no corpo, grudando. Aí ela falando, no travesseiro, na cama. Aí eu cheguei pra Maria e falei assim, Maria, isso vai ficar assim, e aí? Mas vamos ver se a gente melhora isso aí, né? Vamos lá, vamos dar um cortinho mais tal, pra poder, vamos lá. E Maria, meu pai, será? Eu disse, claro que dá, minha filha. A gente corta, deixa baixinho, bonitinho, ó. Dá um cortezinho bacana, vai ficar bonito em você. Né? E aí você elimina esses fiozão, esse fio de cabelo grande e tal. Então, cabelinho curtinho, acho que vai ficar melhor a gente administrar, né? Bora, vamos cortar. Se você quiser, deixa que eu faço isso pra você. Fez as mechinhas, não foi? Botou os elásticos. Aí eu falei, Maria, se quiser, vamos lá. Se quiser agora, a gente faz agora, tranquilo. E eu garanto a você que eu faço isso aí e vai ficar legal. Bora? Foi mesmo. Aí ela, você tem meu pai? Você acha? Tenso. Eu digo, eu acho, filha. Claro que não. Foi tenso. Então, você dá um tom de voz que causasse nela uma certa segurança, essa estabilidade para ela, e aceitando de maneira mais tranquila, era um desafio para a gente. Então, quando assim, vamos agora, agora a gente faz agora, Maria. Aí botei a cadeirinha lá. Senta aqui. Senta aqui, Maria. Eu chorei nessa hora. Daniel, ela chorou. Nessa hora tava desmontada. Maria, senta aqui, Maria. Senta aqui, vai que eu vou dar um jeito. Deixa aqui. Mas eu tava chorando ali por ela. Não era em ver Maria careca. Era porque eu sabia o peso que ela estava passando ali. Mas o meu tom de voz ali era um tom de voz de aquietar, de segurança, que é assim mesmo, normal, que vai ficar bom, que não vai ficar ruim. Depois cresce vai dar e tal. Certo, que depois a gente ajeita, é só para melhorar mais assim, essa agonia do cabelo caindo e tal. Aí eu peguei, comecei a cortar o cabelinho dela. Ali foi um momento cortando, cortei bem baixinho, tirando aquelas mechas longas do cabelo dela. E eu, Maria, essa aqui, Maria, vou guardar esse cabelinho aqui, vou guardar para poder a gente vai aproveitar mais, tá? Quem sabe, né? E fui cortando aí, conversando com ela. Conversando com Maria ali, cortando e conversando com ela. Não, tá ficando bom, não sei o que. Aí eu deixei bem baixinho, Maria, você tá com a carinha linda, você viu como você fica bonita de todo jeito? E ela ficou linda com o cabelo assim, ficou linda. Mas ela não se viu linda assim. Cortamos. Pronto, Maria, melhor, Maria, agora tome seu banho, se arrume, que a gente vai curtir esse visual seu aí, viu? Beleza? Vamos lá, vamos tomar banho agora e tal, não sei o quê. Quer dizer, ela, causando nela uma distração. Eu sabia que isso para ela era uma coisa muito difícil para ela. Muito difícil. Mas ela tinha que ter, pelo menos, o meu papel de pai. Muito difícil. O meu papel de pai
era fazer com que ela se sentisse segura e sabendo que as coisas que eram para fazer tinha que ser feita e fazer de maneira... E você como marido tinha que estar ali também do lado, dando equilibrada, fazendo. Então, e a mãe, o papel de mãe, contemplando, assim, agradando, elogiando e tal, e causando ali um ambiente bom para ela, um ambiente que favorecesse ela. Então nós tínhamos um objetivo que era o melhor para ela, cada um dentro do seu papel. Então foi um desafio enorme, porque um momento difícil. Eu considero que foi o primeiro desabar, porque assim, como eu descobri a doença, metástase e tal, Maria não desabou, ela sentiu, mas ela não desabou. Nesse episódio de cortar o cabelo, ela desabou, de fato, como eu também desabei. E depois desse episódio tiveram outros que ela desabou também e tal. Mas assim, o descobrir da doença... Mas dentro desse episódio do cabelo, teve uma coisa que eu acho que Daniel fez, que eu fiquei assim, quando Beto fez essa parte da equilibrada, mas quando o cabelo começou a cair no chão, ela se preocupava muito comigo e com o pai, como a gente ia ficar, se ela se desabasse. Ela administrou ali. De repente, Dan foi pro quarto e ficou mal. Aí eu vi aquilo... Falei com o Dan, de repente Dan deu uma mudança assim, 360 graus, botou uma música que eles amavam muito, uma música romântica deles, era argentina aquela música? Eu acho que é aquele Dreadmar, que a gente ficou. E aí botou bem alto, puxou e começou a dançar. Teve esse episódio. Gente, aquilo foi... Teve esse episódio. Aquilo foi assim... Eu nem lembrava disso. Gente, aquilo foi um divisor de águas ali naquele momento. Porque era uma música deles dois e Maria estava muito preocupada como ela ia ser vista por Dan. Eu acho que toda mulher que passa por essa fase. Mas Daniel mudou aquela situação, botou aquela música romântica que Maria amava, pegou ela e começou a dançar na sala. Foi uma coisa tão mágico aquilo, foi tão profundo. Eu não esqueço aquele momento. Mas Dan, o que eu acho mais, o que me impressiona, sabe, é porque nós estávamos em paz ali. Era um momento dificílimo pra gente, difícil para mim, para você, para Silvana, para ela, mas nós estávamos ali na graça do Senhor e nós fazíamos isso de maneira espontânea. A gente estava ali, não foi pesado para mim. Eu não encenei ali, eu não quis fingir que eu estava sendo um pai que ela precisava ter. Sim. Então eu estava Deus estava me capacitando para que eu fosse esse pai, sem precisar fingir que eu estava sendo um pai forte. Eu estava de fato sendo um pai forte. Você falando nisso, eu lembro do quesito beleza, né? Eu creio que só pode vir de Deus mesmo. A fé vem de Deus, não é nossa. A Bíblia diz que a gente só fala que se Jesus é o Senhor, se for pelo Espírito Santo. Então tudo vem de Deus, inclusive o amor, a admiração. Até o último dia de vida de Maria, eu continuava amando Maria e admirando ela, independente das transformações do corpo que ela passava, que ela tinha passado. Sim. E isso era muito natural para mim. Eu afirmava e reafirmava isso para ela constantemente, para que ela entendesse que eu não estava vendo ela com outros olhos, porque ela não estava mais com cabelão bonito e tal, aquele corpo. Não. Eu falava para ela: Maria, eu não casei com você fisicamente, só você. Eu casei com você espiritualmente, fisicamente, tudo. Mas vem cá, Dan. Isso só Deus pode produzir no homem. Vem cá. Mas ela também fazia o papel dela muito bem. Muito bem, sim. Ela facilitou demais a minha vida, a sua vida. Ela simplesmente fazia de uma forma que ela dava também a contribuição nesse momento que era difícil para todos nós ali, né? Agora, o mais eu acho assim, o que eu achei que eu fiquei assim tão encantado e fiquei também muito assim mais tranquilo, é porque nós não estávamos fingindo, nós estávamos sendo autênticos ali naquele momento ali, né? Então eu no meu papel de pai, você no papel de marido, Silvana, e nós estávamos, e ela também, então nós estávamos em paz e nós tínhamos harmonia no nosso relacionamento, nos nossos vínculos, entende? Porque não estava sendo pesado para mim cuidar bem dela e fazer bem. E eu estava ali
assim, com Deus me dando justamente essa capacitação para que, de fato, eu pudesse exercer a minha função da melhor forma possível, sem qualquer tipo de ferramenta superficial, sim. sabe? Então, assim, Maria Helena teve um pai que segurou no braço dela, que estava sempre com ela, do lado dela nos momentos difíceis, que eu estava, digamos assim, sempre disposto a ajudar ela naquilo que ela precisasse, sem ver ela como coitadinha. Sim. Sem ver ela como coitadinha, porque ela tá coitada de. Não, ela não tá coitadinha, não. Eu via ela como uma jovem, uma tipo esposa, estava passando por aquele momento difícil, que era assim mesmo, mas que não era coitadinha, e vou ficar com pena. Não ficava com pena. Então, nós estávamos fazendo muito bem a nossa. Desempenhando, desenvolvendo, vivendo, aplicando justamente aquilo que cada um tinha de melhor, né? Dentro da graça que o Senhor nos deu para cada um vivesse, né? Verdade. E a presença de Deus sempre foi muito forte. Sempre foi forte ali no nosso meio, né? Porque diante daquele cenário complicado, aqueles momentos dificílimos. Emergência, vai para tua casa, volta para emergência, interna, volta para casa, interna de novo, emergência. Eu não sei como é que um pai ou um marido diante de um quadro desse normalmente ficaria sem a graça de Deus. Sim. Porque de outra forma não ia suportar, não, porque foi duro. Muito duro. Ali foi o Espírito Santo que nos consolou. Muito duro. Né? Então a gente estava ali em estado de graça mesmo, para cuidar dela, e ela também estava. Verdade. Não é verdade? Ela estava como ovelha, né? Ovelha que foi levada ali ao matadouro, como Jesus também foi. Pois é isso. Eu não sei como é que tá a bateria aí da câmera, deve estar no finzinho já, para a gente não alongar muito. Eu acho que a gente conseguiu resumir, né? Não, porque não dá para resumir. Não tem como resumir, né? Aqui é 1%. Foram muitos momentos. Gente, um ano. Um ano e um dia. E foram várias fases diferentes. E detalhe, assim que descobriu, no dia 16 de março, dia 17 de março, Beto e Silvana foram lá pra casa, ficaram 8 meses, chegaram junto ali com a gente, colaram com a gente e deu toda a força. Foram um ano. Foram dias maravilhosos. Várias fases diferentes. Momentos diferentes, né? Muitas situações que nós vivemos que nós precisaríamos de muito tempo para poder trazer aqui destrinchar tudo que a gente Eu considero assim, Beto, um gráfico, né? Tipo, um ano. Sim. Sendo que daqui pro meio, 6 meses, né? 6 meses foram sofridos. Foi assim, ó, decaindo. E os últimos 6 meses fez assim, ó, despencou e lá embaixo continuou caindo. Os últimos 6 meses foi o caos. Foi quando foi pra coluna, que ela não andava e tal. Muitas coisas aconteceram. E hoje vem aquele vazio, vem aquelas lembranças. Às vezes eu tô do nada assim, me vem, rapaz, Maria passou por determinada situação lá no hospital. Meu Deus, foi muito sofrido, né? Mas, como diz a palavra, o texto, né? Um dos textos mais fantásticos na Bíblia aqui, na minha opinião. Se a nossa esperança em Cristo estivesse só aqui, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Então, nossa esperança não está aqui. Não. O nosso foco é a eternidade. E graças a Deus, Maria alcançou. Sim. Ela tá lá, garantiu dela. Agora a gente que precisa, como o Beto falava pra mim, você ficou com a pior parte. E eu te digo agora, você ficou com a pior parte também, você também. Todos nós. Uma coisa que quando eu cheguei, eu saí daqui dia 16, não foi, Dan? Dia 16. Cheguei lá no dia 17. Quando eu fui no hospital, que eu encontrei com ela, e que ela chegou a comunicar, mas Daniel, que seria possível um câncer. Aí ela disse assim, mãe, me olhou bem nos meus olhos, disse, quer morramos,
quer vivamos, somos do Senhor. Essa é uma passagem. E o Senhor disse que não vai me poupar de sofrer. Aí eu parei assim, disse, meu Deus, que fala é essa? Não quero ouvir isso. Ela falou isso não. logo no início, não foi? Foi, quando eu cheguei. Quer vivamos, quer morramos. E aí eu disse, não quero ouvir isso. Aí eu fugi disso, mas nós vivemos isso. Vivemos isso. Mas uma coisa que eu quero ressaltar aqui é quanto do espiritual que Maria Helena tinha. Em todo esse tempo de enfermidade. A reserva de azeite, né? Cheia. Ela se submeteu em todo o tempo. Eu me lembro que em dezembro, já, a história começou em março. Em todo esse tempo ela se submetia, não murmurava, não reclamava, não se queixava. Era ela, a ovelha, indo para o matadouro. E em dezembro, eu disse assim, Maria, me dê uma frase de como você vê Deus nessa situação que você está passando. Aí ela disse assim para mim, mãe, eu não tenho uma outra frase, eu não sei dizer aqui. Eis-me aqui, Senhor, cumpra com a tua vontade. Era essa a fala dela. E muita presença do Senhor. Muita presença do Senhor, sem fala. E aquilo me edificou tanto, me abençoou tanto, que eu tenho saudade de todos esses dias eu ali na casa dela, cuidando dela. Eu tenho saudade daquele ambiente espiritual. Eu tenho saudade Mãe, nós tá Pauel, lá do Macio da Bucha, viu? Era. Eu tenho saudade de como ela via o Senhor nessa doença, nesse momento, naquela doença que estava tirando a vida dela. Em todo momento, Maria era plena, tranquila, obedecia à vontade do Senhor. Não consigo expressar. Então, isso que ela viveu, essa postura dela, esse comportamento dela diante dessa situação, é que tem me feito ver assim, não, Maria está bem. Maria está viva com o Senhor, ela está bem. Porque em todo o tempo que ela viveu dores, porque um câncer não é brincadeira, as dores, os momentos difíceis, ela estava ali, eis-me aqui, Senhor. Cumpra com a tua vontade. E para então, você que para você que está vendo esse testemunho, esse vídeo, entenda uma coisa. Não são todos que vão morrer e vão estar com Cristo. Biblicamente, se você acredita, para você chegar onde Maria chegou, onde todos aqueles que viveram com Cristo e morreram, precisam passar por algumas etapas. Arrependimento, batismo em Cristo e uma vida fiel a Deus em santidade. E a misericórdia do Senhor também sobre sua vida. Se você ainda não se arrependeu, não buscou a Cristo, busque entender. Porque Jesus ele vai voltar novamente para buscar a igreja dele. E se você morre hoje, Jesus já voltou para você. O momento que você tem de se arrepender, de se reconciliar com Deus, se chama hoje, agora. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O único meio pelo qual a gente pode se achegar a Deus é através de Jesus. Sem ele, nada feito. Alguém mais? Alguma ponderação? É isso aí. Por enquanto, né? Essa é a primeira etapa, né? Posso dizer que vinham outros. Não, tem muitas outras coisas que poderiam ser compartilhadas aqui. Como diz a Escritura, né? Tinha muitas coisas a relatar aqui, mas... Muitas coisas. Em João, no final de João. Um detalhe que eu tomo para mim, eu sempre fui medrosa nessa questão de médico. Então, de lá para cá, tem que tomar injeção? Toma injeção. Você eu lembra me de lembro Maria, né? dela, não, ela... Porque Maria ela passou por coisas piores. Ela era uma pessoa frágil, uma pessoa que tinha medo, mas nesses momentos ela pagava para ver. Então hoje eu não me permito reclamar e dizer que tá murmurar, comigo, reclamar por tá qualquer demais, situação. Assim que eu cheguei de Salvador, que nós enterramos ela, 5 dias depois a gente veio para Ilhéus, eu peguei Covid. Foi. Então em todos os momentos do Covid, e todo mundo sabe que esse vírus mexe muito com o emocional. Então, a base do meu equilíbrio emocional era ela. Era a conduta dela de frente à enfermidade, como ela enfrentava a situação. Então, aquilo era a base para mim. A conduta dela, a vida dela, a esperança, a força. Não posso me permitir não querer tomar injeção, não querer sofrer. Não, Maria Helena foi modelo para mim nisso. Não, então... Até hoje, quando eu estava no hospital, que demorei muito de ser atendida, e eu trouxe como ela agia no hospital, eu fiz lá no hospital, quando eu fui para Costa do Cacau. E eu ainda pude testemunhar
dentro de uma sala com 8 pessoas de Covid, todo mundo ali tomando seus remédios, esperando a resposta dos exames, da tomografia do pulmão. E eu ali falando de Jesus, porque todos estavam tristes, sem esperança, eu falando de Jesus e falando de Maria Helena, e eles assim, ó, sem entender nada, porque eu estava falando de uma pessoa que com 27 anos teve um câncer de... super agressivo no pulmão. Um câncer de células pequenas no pulmão e já começou com uma metástase. E eles assim, e eu falando. É tremendo, isso é muito tremendo. Pois é, esse é o primeiro registro aí de, se Deus quiser, outros registros nós faremos também de outros momentos. Mas é isso, o legado que Maria Helena deixou foi um legado de obediência, sujeição a Cristo, se rendeu completamente à vontade do Senhor, sempre obediente aos pais, sempre honrou os pais, né? E ela sonhava sempre com frutos durante a enfermidade. E ela tem aparecido muitos frutos, né? Depois que ela se foi. Sim. A palavra de Deus diz também que para que a semente dê fruto, primeiro precisa morrer. Isso tem 2 sentidos: morrer espiritualmente para o mundo, para que a gente possa dar frutos para Deus, e morrer às vezes fisicamente, como Jesus precisou morrer fisicamente para que desse os frutos, né? Os discípulos, os apóstolos, pessoas que se arrependiam, se batizavam. E lembrando, Jesus se batizou com 30 anos, ele não se batizou criança, né? Então, o batismo é uma atitude consciente, é entender que eu preciso de Deus na minha vida e a única forma pela qual ele pode entrar na minha vida é através do batismo. Amém. Deus abençoe as nossas vidas. Estamos em época de pandemia e que esse testemunho possa edificar a sua vida e a de outros e outros e outros. Amém. Beleza? Amém.